Boa tarde, gente querida. Boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Agora tomando os remédios certinhos, né? Que eu tenho que tomar, né? Pra ficar de boa na lagoa com vocês, meu povo amado. Gente querida, sextou, né? Para mim não cestarás, para você cestarou, para mim não cestarás. Que besteira, né? Que bobagem, mas é isso aí. Pois é, meu povo amigo, estamos aí de novo, né? E eu gostaria de contar para vocês, porque eu prometi para Jesus, Papai do Céu, nosso irmão mais velho, né? Filho do nosso Papai do Céu, nosso irmão mais velho, né? Prometi para Jesus que se ele desse um jeito numa situação para mim, que eu contaria esse testemunho para vocês, tá bom? Aconteceu o seguinte, uma coisa que a gente nunca tem que ter na vida, galera, é inimizade com ninguém. Nunca temos que ter inimizade, por mais às vezes que aconteça alguma coisa. Nós temos que procurar relevar a situação e estar com o pensamento limpo de todo e qualquer tipo de mágoa. Por que eu falo isso com vocês? Toda vez que nós damos margem a pensamentos negativos, que fulano vai fazer isso de mal comigo, que ciclano vai fazer isso de mal comigo, sabe o que acontece? O nosso pensamento negativo, ele atrai aquelas coisas. Eu não sei se você já observou, mas é mais fácil você pensar negativo do que você pensar positivo. Nós temos, infelizmente, nós somos propensos a pensar o negativo e a não acreditar no possível, né, no lado positivo da vida, né? Então, o que acontece? Aconteceu certa ocasião na minha vida, de muitas coisas ruins acontecerem e eu traumatizar com aquilo, e eu só pensava negativo, só pensava que iria acontecer isso de ruim, que iria acontecer aquilo de ruim, e então, graças a Deus aquilo ficou para trás, eu saí daquela empresa, muito fui prejudicada, mas ou seja, né, essas pessoas vão ter o dia delas com Deus, né? E, enfim, eu sei que no final das contas eu tive uma bênção na minha vida que eu quero contar para vocês, porque aconteceu uma situação chata, né? De uma pessoa que eu tenho muito carinho e aconteceu alguma coisa lá que ontem gerou um clima ruim entre eu e essa pessoa amiga. E eu assim pensando, puxa vida, essa pessoa vai querer me fazer o mal, essa pessoa vai querer me prejudicar, né? Gente, mas aí quando eu cheguei aqui em casa, eu lembrei, né, dessa situação. Lembrei dessa situação que aconteceu há muitos anos. E eu falei para mim mesma, eu não vou dar margem a esses pensamentos. Por quê? Porque se naquela época, há muitos anos passados, se eu tivesse buscado primeiro a Deus, orado e pedido, Senhor, entra na minha vida, entra no meu pensamento e desfaz tudo isso, eu não vou mais pensar pelo lado negativo, eu não vou mais atrair negatividade. Gente, eu tenho certeza que a coisa teria sido diferente. Então ontem eu fiz isso, eu falei com Jesus, Jesus, fiz aquela oração, né? Fiz uma oração e fiz a outra oração também, né?
E a outra oração, não, eu fiz aquela oração que fala, né, do inimigo sem luz. Eu esqueci como é que fala, tá, gente? Mas eu fiz essa oração e falei com Jesus, Jesus, eu não vou pensar negativo. Peço ao Senhor que desfaça esse clima ruim que aconteceu ali dentro, e que eu não vou pensar negativo a respeito dessa pessoa, que ela vai me fazer o mal, mas eu vou pensar, eu vou meditar e vou crer que ela não vai me fazer o mal, que ela não quer o meu mal, como eu a ela não quero o mal dela, não quero o mal dela. E Jesus, eu não vou pensar negativo a esse respeito, mas vou colocar toda a minha fé de que o Senhor vai desfazer toda e qualquer Então, galera querida, eu fui e falei, Jesus, eu vou pensar positivo, e fiz a oração, uma oração para atrair a positividade. Sabe, eu comecei a pensar positivo, fiz aquela oração, né? E essa oração, ela atrai o lado positivo, né? E ela retira todo tipo de pensamentos negativos que faz a gente sofrer, ficar triste, angustiado. Aí, graças a Deus, né? Eu falei assim, Jesus, se for do Senhor, se for do Senhor, se tiver certo, se eu tiver, se o Senhor aceitar o meu voto, falei com Jesus, eu vou dar esse testemunho dessa vitória, se tudo correr bem. Então eu cheguei de manhã, cumprimentei a pessoa me cumprimentou. E nós pelo menos nos cumprimentamos, né? Aí, passado um pouco, a paz, né, gente, já estava reinando. E a pessoa alegre comigo, eu alegre com a pessoa, né? Como se não tivesse acontecido nada, galera, tá? Então, ou seja, eu estou dando esse testemunho para vocês, porque, gente, palavras positivas, pensamento positivo, tá? Botar na mão de Deus, confiar que Deus, ele tem solução para tudo, tá? Porque, olha, tem uns que falam assim, só não tem solução para a morte, até para a morte tem solução, né, gente? Que Jesus morreu e ressuscitou, né? Ele morreu e ressuscitou para provar que sim, que existe vida do outro lado e vida com abundância, né? Então, se para a morte tem solução, quem dirá para esses pequenos problemas, não é verdade? Porque é tão ruim, né, gente? A gente viver em pé de guerra, não é? Não, a gente tem, olha, que repreender isso em nome de Jesus, fazer aquela oração, né? E dizer, meu Deus, eu creio e eu vou pensar positivo, e todo mal, toda a interferência que estiver existindo no meio dessa amizade ou desse relacionamento afetivo, que essa interferência, ela não tem poder sobre a minha vida, nem sobre a vida dessa pessoa. Eu passei aqui para deixar esse testemunho, agradecer a Deus em nome de Jesus, tá? Por ter aceito, né, o meu humilde voto, né? Porque eu disse que viria aqui contar para vocês, tá? E, enfim, gente, né? É confiar em Deus, confiar na misericórdia de Deus, né? Porque guerra, misericórdia, já basta aquelas guerras lá fora. Agora você imagina aquelas guerras dentro de casa, com amizade ou no setor de trabalho, não é tão horrível? Pois é, então, ó, beijo, obrigada pelo carinho, fica comigo, que eu estou com você, você não é meu sutiã não, mas você mora aqui, ó, dentro do meu peito, tá bom? Não é meu sutiã, mas mora dentro do meu peito, tá bom, gente querida? Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Deus abençoe a cada um.
Obrigada!